Olá, tudo bem com você? Uma boa semana, que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por você estar conosco aqui mais esta semana para estudo de mais um importante tema da lição da Escola Sabatina chamada Descanso em Cristo. E hoje, de forma especial, iremos estudar o tema de número 6. Olha, estamos chegando quase na metade dos 13 temas, hein? Iremos estudar o tema de número 6, encontrando descanso nos laços familiares. Então é importante que você se achegue, se arrume aí no sofá, na sua cadeira, para estudar conosco esse tema tão importante que certamente vai trazer grande conhecimento e também a você paz ao seu coração. Eu gostaria de lembrar que você que nos acompanha aqui neste estudo, no programa Lição da Escola Sabatina, da Igreja UNASP-EC, é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você não deve esquecer de se inscrever no canal, essa é a primeira coisa que você deve fazer. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações. Muito importante também, dê um like no nosso vídeo, não deixe de sair sem dar um like e comente conosco aqui, você gostou, o que você achou da lição, do estudo, qual parte você mais gostou, quer complementar, quer tirar uma dúvida, a gente está aqui para interagir com você, tá bom? Nós vamos entrar daqui a pouco no nosso tema, mas antes, meu desejo, a minha oração é que Deus esteja contigo, com a tua família, onde quer que você esteja assistindo, seja no celular, no computador, na sua Smart TV, seja no carro, em casa, no trabalho, não importa. Esteja conosco aqui, estudando sempre como você tem feito. Essa semana, como eu disse, iremos estudar o tema de número 6, encontrando descanso nos laços familiares. Esse é o nosso tema desta semana, que você já sabe, da nossa chamada, da nossa lição, o nosso guia de estudos chamado Lição da Escola Sabatina, encontrando descanso nos laços familiares, é o tema de número 6. E eu gostaria de convidar os dois amigos que estarão conosco aqui para esta noite, este dia ou esta manhã, não sei em que horário você está assistindo, mas para que compartilhe conosco de maneira especial, para que compartilhem essa dupla, né, especial, elas venham trazer conhecimento também a você. Eu estou adicionando aqui os dois amigos já. À minha esquerda eu tenho o pastor Gilberto Tais, e à minha direita eu tenho o pastor Jonathan Bispo. Eu vou começar aqui pelos mais velhos, pastor Jonathan, apresentando o pastor Gilberto Tais, que é pastor distrital na cidade de Fortaleza, no Ceará. Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ele trabalha na Associação Cearense, é a região da igreja ali no estado do Ceará, que está dentro de uma região chamada União Nordeste Brasileira, então um grupo de igrejas que ficam ali no Nordeste. Pastor Gilberto, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, já é a segunda vez que está conosco, né? Esteve na temporada passada, e obrigado por trazer aqui a sua presença. E só antes do senhor se apresentar, esta semana temos uma novidade. Este programa também está sendo veiculado no canal da Igreja Central de Fortaleza, onde o pastor Gilberto Tais lá atua como líder, né, espiritual, como pastor. Então, um grande abraço às nossas irmãs e irmãos da Igreja Central de Fortaleza. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio, obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de retornar aqui nesse programa tão importante, né, do estudo da lição. Obrigado pelo privilégio aí de compartilhar esse momento com o pastor Jonathan Bispo. Deus abençoe você também, amigo. E vai ser um prazer estar com vocês, discorrendo sobre esse tema tão importante desta semana. Aproveitando, pastor Júlio, aproveitando que é de graça, os amigos que quiserem também aí se inscrever no canal nosso, a gente tem um canal de estudo da Bíblia, de estudos teológicos, de estudos arqueológicos, discussões diversas na área filosófica teológica. O canal é Fé ou Fideísmo, lá no YouTube, Fé ou Fideísmo. Então você pode se inscrever lá e acompanhar a gente. E também no Instagram, @Gilberto Tais no Instagram. Obrigado, Júlio.
Pastor, a gente que agradece, muito obrigado. Veja, não deixe de se inscrever nesse canal. Fé ou Fideísmo, discussões muito inteligentes ali. O pastor Gilberto Tais sempre apresentando importantes temas. Então, seja bem-vindo, pastor Gilberto, e todos os irmãos da Igreja Central de Fortaleza. E para estar com ele, tem um outro amigo aqui. Não, você não está enganado. Eu não estou repetindo o pastor. Na semana passada esteve conosco o pastor Jefferson Bispo, que é irmão do pastor Jonathan Bispo. Então, eu trouxe esta semana aqui o outro, digamos, outro irmão da família, o pastor Jonathan Bispo. Ele estudou conosco durante 3 anos ali, depois ele trancou o seu curso, foi para os Estados Unidos estudar lá também, voltou, concluiu alguns anos depois o seu curso de teologia, voltou para os Estados Unidos, onde estava estudando ali, mas recebeu o convite, o chamado do UNASP, e desde o ano passado, se eu não me engano, o pastor Jonathan, não é? O pastor Jonathan, ele atua na pastoral universitária. Então, para você entender, o nosso centro universitário tem um grupo de alunos universitários, e o pastor Jonathan, ele trabalha mais diretamente com os alunos que moram dentro do internato, do residencial ali. Ele pode falar um pouquinho melhor. Mas, pastor Jonathan, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Nós que fomos colegas de turma e somos colegas de trabalho aqui também no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Obrigado, pastor Júlio, pelas boas-vindas. Muito prazer, pastor Gilberto. Obrigado também pelas boas-vindas, pela recepção desse momento de estudo. É verdade, eu faço parte aqui da pastoral do universitário, do NASP, e a minha responsabilidade aqui é cuidar, do residencial masculino. Então, aqui no NASP nós temos 5 pastorais, e que cuida da pastoral do feminino, a do campus, a do EAD, a da extensão universitária, e eu respondo juntamente com o pastor Binho na pastoral do universitário, cuidando dos meninos, dos homens aqui. Pastor Jonathan, muito obrigado, O pastor Jonathan aí, ele é noivo da professora Márcia, que é a responsável pela área espiritual das moças que moram no residencial feminino. Então, pastor Gilberto Tais, nós temos o pastor Jonathan cuidando do residencial masculino, a professora Márcia cuidando do residencial feminino, Está tudo aqui em casa, em breve eles vão se unir aí em matrimônio. Deus abençoe, pastor Jonathan, e um grande abraço também para a professora Márcia. E você que nos acompanha aqui, então, como falamos, vamos estudar o tema de número 6, encontrando descanso nos laços familiares. E como já é comum, como você se lembra, nós sempre temos um verso para memorizar, o verso que dá o norte para o nosso estudo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, lá na epístola, na segunda epístola de Pedro, lá no finzinho do Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 3, os versos 17 e 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos acompanhar a leitura ou na Bíblia ou aqui na tela, vamos ler juntos, porque diz assim: portanto, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Verso 17, agora vamos ler o verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, é importante você lembrar que iremos então aqui, esta semana, falar como encontrar descanso nessa área da vida, nos relacionamentos familiares. E nós vamos ter como base aqui a história familiar de José. Através dos laços familiares, Deus trouxe ali para José cura e também descanso emocional, apesar de em muitos momentos eles terem relacionamentos ali que não eram os melhores, não eram de melhor exemplo, se é que podemos assim dizer. Então, trazendo de volta nossos 2 amigos aqui, eu queria começar nesse momento, pastor Jonathan, faça uma oração iniciando para nós,
pedindo a bênção de Deus para nós nesse início, lembrando que temos irmãs e irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de outras denominações, que Deus ilumine a todos nós, para que o conhecimento dessa semana venha fazer diferença na nossa vida. Por favor, pastor. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa ser o nosso professor, que possamos aprender agora, nesse momento, diante da história de José, princípios importantes para o nosso crescimento espiritual. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, em Teu nome que nós oramos, amém. Amém, pastor Jonathan, muito obrigado. Eu quero começar aqui, então, o nosso estudo com o pastor Gilberto Tais. Pastor, veja, nós conhecemos um pouco da história descrita ali em Gênesis, capítulo 34, não é? José fazia parte de uma família que nós podemos dizer que não era muito comum, ou era disfuncional, né? Uma família meio ali complicada, complexa, passava por algumas situações complicadas. José era filho de Raquel, não é? Que não era a primeira esposa de seu pai, Jacó, apesar de ser a esposa mais amada por Jacó. Qual é o impacto que nós encontramos, pastor? E para quem nos assiste, só lembrando, nosso estudo é um complemento ao estudo da lição. Então, muitas vezes não iremos ler o verso. Quando o convidado desejar, ele vai ler o verso. Mas a ideia aqui, você que nos acompanha pela primeira vez, é que você estude a sua lição da Escola Sabatina, não é? O nosso guia de estudos. Caso você não tenha, eu daqui a pouco vou colocar o endereço para você baixá-lo gratuitamente. Então, a gente vai fazer comentários aqui. Eu pergunto, pastor Gilberto, qual era o impacto emocional e relacional que o incidente ali em Gênesis 34 causou na família dele, mas também de forma particular na vida de José? Nos ajude a entender esse incidente e o impacto na vida deste jovem. Júlio, infelizmente a disfuncionalidade que ocorreu na família de José, a gente consegue se aperceber dela mesmo ao longo da história, em outras famílias, inclusive no nosso próprio tempo. Esse incidente, ele causou fortes rupturas em toda a família e também dentro da própria, da própria característica familiar de José. Como a própria lição já descreve aqui alguns desses problemas que ocorreram na família de José desde o tempo de Abraão, isso foi se desaguar também ali no período de Jacó e na convivência difícil entre os próprios filhos, né? Tem uma frase que diz assim, Júlio, que a mesma água que amolece a batata é a mesma água que endurece o ovo. O que eu quero dizer com isso é que as experiências amargas dentro de um contexto da disfunção familiar, a mesma experiência pode produzir nos filhos ou nos indivíduos, na geração posterior, pode produzir insights que podem intensificar o problema da disfunção, que podem intensificar o problema, e isso ocorreu, por exemplo, nesse contexto familiar, ou pode produzir insights para tentar quebrar o elo de toda essa disfuncionalidade, né? E mais ainda, quando há a ação divina. Acho que mais importante do que falar da disfuncionalidade, acho que é falar de como Deus pode restaurar essas famílias. E eu quero exemplificar, para falar um pouco de algo positivo dentro dessa questão da disfuncionalidade, né? Então, por exemplo, o caos na família de José gerou um efeito dominó de consequências, né? O que exigiu de Deus, já que José, Jacó tinham a vida ali nas mãos de Deus com suas lutas e dificuldades, mas tinham a vida, as intenções de permanecer ao lado de Deus, da sua verdade, de crescer em Deus. Então exigiu também de Deus, esse efeito dominó negativo também exigiu da parte de Deus um efeito dominó de coisas positivas, porque era Deus que estava ali atuando, tentando salvar José e também a sua família. Então nós temos dois pontos que se conectam, né? O ponto inicial em que os irmãos planejam, por exemplo, destruir José, que é um fruto, resultado de toda essa disfuncionalidade, e o ponto final, em que José, ele se torna governador,
ele usa o poder para perdoar e para salvar os seus irmãos. Então Deus protegeu José ao longo de toda essa história, claro, por conta de uma disfuncionalidade familiar, que já é antiga. Deus, então, ele intervém na família para proteger José, porém, também com o objetivo de salvar a família e salvar os próprios irmãos. Por exemplo, quem fez Rubens sugerir para que José fosse lançado no poço ao invés de assassiná-lo? Eles queriam assassiná-lo. Quem, então, jogou insight, impressionou o coração de Rubem para que José fosse poupado ao invés de ser assassinado? Foi Deus. Quem enviou uma caravana de israelitas mercadores naquela circunstância, naquela ocasião, naquele dia, naquele horário, naquele minuto, naquele segundo, para comprar José? Eu não tenho dúvida que foi Deus. A ação de Deus, o efeito dominó divino, em contrapartida com o efeito dominó da disfuncionalidade, né? Quem inspirou Judá a dizer a seus irmãos para vender José aos mercadores ao invés de matá-lo? Penso eu que foi Deus. Essa resposta foi divina. Quem direcionou Potifar, guardião, capitão da guarda, guardião ali do reino, a comprar José? Porque quem impressionou o coração dele para olhar para José e entender que ele precisa de José? Foi Deus. Quem fez com que Potifar ganhasse a simpatia de José a ponto de torná-lo o governante da sua própria casa? Foi Deus. Diante da mentira da esposa de Potifar, por exemplo, quem persuadiu Potifar a colocar José na prisão ao invés de matá-lo? Foi Deus. Quem fez o carcereiro se simpatizar com José a ponto de colocá-lo como encarregado de todos os outros presos? Foi Deus. Né? Quem deu sonhos para que o copeiro e o padeiro, que foram presos, a quem José teve a influência de revelar o sonho? Foi Deus. E quem deu a revelação dos sonhos a José? Foi Deus. A interpretação foi Deus. E quem fez com que o copeiro não se lembrasse de José quando saiu da prisão? Eu acho até interessante que quando eu apresento esse tema, alguém sempre fala assim, agora foi o diabo, pastor. Bom, parece que não. Porque tinha o momento certo para José sair da prisão. Ainda não era o momento. E quem deu o sonho ao rei do Egito para que José o interpretasse? Também foi Deus. E quem sugeriu ao rei que escolhesse um governante para gerir os bens e alimento do Egito durante o período de 7 anos de fartura e 7 anos de fome? E quem fez com que José fosse o homem escolhido para ser o governante? Foi Deus. Isso sugere que por trás da história dos homens há uma história sendo escrita por Deus. Eu gosto muito de Jeremias 10, verso 23, que diz assim, que eu sei que ao homem não pertence o seu caminho, o seu próprio caminho, e nem lhe compete traçar os seus passos. Então, dentro desse contexto da disfuncionalidade, que foi uma tragédia para a família, já desde os tempos antigos, desde Abraão, mas a gente vê agora, dessa maneira, pela explanação que apresentei, a ação de Deus, a mão de Deus para proteger José e salvar essa família dessa disfuncionalidade. Pastor Gilberto, agora, só uma pergunta complementar, e o pastor Jonathan poderá complementar depois. Mesmo nesse rolo todo, digamos assim, essa família cheia de complicações aí, Abraão, Isaac e Jacó são apresentados lá em Hebreus 11, 17 a 22, como heróis da fé. Como que explica-se isso depois de tantos problemas familiares? É aquela velha história de que Deus não julga as pessoas especificamente pelos seus atos, mas pelas suas intenções. Eles falharam, eles erraram, mas eles não erraram e falharam por um sentimento de rebelião, mas por conta da desproporcionalidade da natureza humana mesmo. Né? E eu gostei do comentário que a própria lição fez aqui no rodapé, que diz assim, esses homens não estão listados em Hebreus por causa de seus relacionamentos familiares complicados. Apesar deles, eles aprenderam, geralmente da maneira mais difícil, sobre fé, amor e confiança em Deus, enquanto lutavam com esses problemas familiares. Eu acho que esse comentário ele resume bem, Júlio, sintetiza bem. Pastor Júlio, pastor Gilberto, se me permitirem, para mim um dos pontos a serem analisados em relação à questão familiar é que a Bíblia, no registro bíblico, nós vemos que Deus não esconde as complexidades dos relacionamentos humanos. Então, o pastor Gilberto fez a revisão da história de José, trazendo realmente a providência divina, acompanhando ele
né, diante da traição que ele sofre dos irmãos, a venda dele como escravo, ele na prisão, mas José, ele não tinha essa consciência. E o ponto da lição vai trazer isso. Ele vive uma ausência da presença de Deus, aparentemente, porque o primeiro impacto que ele sofre diante dessas situações é o sentimento da traição, do abandono, do ódio dos irmãos, da inveja dos irmãos. Então, a Bíblia, em alguns versos, a gente sabe o final da história, como tivesse esse paralelo com a questão da história de Jó. A gente sabe da história de que, e também o texto vai dizer, e Deus, a mão de Deus, e Deus estava com José. Mas José não tinha essa percepção da realidade que ele estava vivendo. Então, quando se fala, né, a questão do descanso dentro da complexidade dos relacionamentos familiar, que é o que a lição 6 vem trazendo, mostra pelo menos uma grande lição para mim. E a grande lição é que Deus, ele está presente, Deus está presente e ele trabalha no meio de famílias imperfeitas. Então, essa é a grande lição. Deus, ele está presente e ele trabalha mesmo diante de famílias imperfeitas. Né? O grande ideal de Deus, da família, o grande ideal de Deus, ele vem antes da queda. Adão e Eva. Mas após queda, você vê que esse ideal, ele é reduzido, ele é diminuído, ele é empobrecido. E a história de José vai trazer essa ação de Deus e essa percepção de Deus, a atitude de Deus, e a resposta de José em determinadas situações como essa, né, de enfrentamento em relação à inveja, à traição e tantas emoções negativas que ele poderia ter alimentado no espírito dele, né, nas emoções dele, imagine, né, viver angustiado, enfim, não oferecer o perdão. Então, eu creio que, e vejo esse ponto na história do descanso, de que Deus trabalha mesmo dentro das situações imperfeitas em relação à questão familiar. Pastor Gilberto, queria complementar? Fique à vontade. Sim, eu gostaria, sim. Isso mostra para nós, o pastor Jonathan comentou muito bem sobre que Deus, ele não oculta essas mazelas dos problemas humanos. E sabe o que é incrível nisso? Uma outra história que eu gosto muito é a história de Manassés, que praticou tanto mal, tanta maldade, mas a graça de Deus foi capaz de alcançá-lo. Da mesma maneira, a gente vê a lição apresentando um exemplo de disfuncionalidade na família. Mas o objetivo de apresentar essa disfuncionalidade, que contribuiu para a quase destruição de José, por exemplo, então essa família é apresentada com toda essa complexidade, com todo esse problema que vai passando de geração para geração, mas a gente vê que é justamente nesse contexto que a gente percebe a glória de Deus na vida dessas famílias. Não é? As famílias que se rendem a Cristo, que entregam a vida, vão ter problemas? Terão, porque o nosso coração ainda é imperfeito, é mau, mas quando há persistente luta contra si mesmo, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, negar o próprio eu, para permitir a ação do Espírito na vida, a gente vê a glória de Deus se manifestando nessas famílias que aparentemente não teria solução alguma. E isso é belo, isso é majestoso dentro do contexto da graça e da restauração que o Espírito pode fazer na vida das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, tem pessoas que reclamam, se eu tivesse nascido num berço melhor, se eu tivesse nascido numa família menos disfuncional, eu poderia... Não, de forma alguma. Deus pode restaurar qualquer pessoa, qualquer família, em qualquer circunstância, na pior que possa existir. E a glória de Deus vai sim se manifestar nessas famílias, nessas vidas, se assim existir permissão, como José e Jacó permitiram. É verdade, pastor Gilberto Tais, não podemos esquecer nunca disso, né? Muito obrigado. Agora, pastor Jonathan, vamos lá. Mesmo dentro de um contexto de disfuncionalidade ou complexidade familiar, a lição aqui de segunda vem nos apresentando que José escolheu uma nova direção, não é?
José levou consigo toda aquela dor, aquela complexidade nos relacionamentos, ansiedade, enquanto viajava para o Egito. Eu imagino que passou na cabeça dele todos os problemas que enfrentou durante a infância, a juventude. A viagem certamente não foi tranquila, né? Um trajeto difícil. Mas nós percebemos que mesmo num contexto de família complicado, José tinha o que nós podemos dizer um grande compromisso pessoal para com Deus. José não era um jovem qualquer, porque a sua resposta nas adversidades mostram grandes lições. O Guia de Estudos vem apresentando, e baseado nesses textos, pastor Jonathan, se eu chamar de Jefferson, você me corrige, porque eu tenho esse costume, né? Deuteronômio 4:29, Josué 24:15, 1 Crônicas 16:11, Salmo 42, 14:2, Provérbios 8:10, Isaías 55:6. O que a Bíblia nos ensina sobre compromisso pessoal, pastor Jonathan? Lendo a leitura desses textos, a gente aprende que o compromisso pessoal, ele é uma decisão. Quando José, ele é vendido, primeiro ele é traído e depois dessa traição, ele é vendido como escravo para ir para o Egito. Ele toma uma decisão e se posiciona para poder estar firme ao lado de Deus. É uma atitude de fidelidade. Claro que ele recebe uma educação religiosa em relação à questão da família, em relação à questão do seu pai. E agora eu gosto da seguinte ideia, que o filho, ele conta a história do pai. Existe uma questão de continuidade. E essa diante dessa crise, foi diante desse problema, que José ele pôde escolher uma oportunidade, como o pastor Gilberto colocou, de glorificar a Deus. Ele toma uma decisão. E ele toma a decisão de contar a história do pai, porque ele vai revelar o pai, né? No caso, a questão de Jacó, a fidelidade de Jacó a Deus, o qual nós sabemos, no momento da história, o qual Jacó passa a ser Israel, aquele que viu, aquele que lutou com Deus e viu Deus lá naquele contexto de Peniel, né? Então você vê que José ele vai trazer esse compromisso. A mesma situação de vulnerabilidade, a mesma situação de fragilidade que Jacó enfrentou diante do seu irmão Esaú, o qual está sendo perseguido, ele tem a questão do encontro, e José agora, embora ele recebe essa traição dos irmãos, e ele está indo, né, partindo sem saber, diante do desconhecido, mas ele tem uma decisão firmada de ser fiel a Deus. Então, mostra que mesmo diante das imperfeições, mesmo diante de adversidade, pode ser a pessoa ter uma oportunidade de tomar uma decisão de ser fiel. E é isso que José faz. Naquele momento é isso que ele faz. Ele vai representar a fé de Abraão. Ele vai representar a fé dentro do concerto da aliança. Ele carrega essa responsabilidade. Ele entende isso. E ele toma ali naquele momento uma decisão, um princípio de que aparentemente, mesmo Deus, não vendo Deus, né, ele vai entrar agora no momento, eu gosto de estudar a história de José dentro de uma perspectiva de formação de liderança, assim como foi a questão de Moisés e muitos outros personagens da Bíblia. E naquele momento, Deus, um sonho que dá para ele, dentro desse sonho gera inveja, ciúmes, traição, e ele abandona, mas ele toma uma decisão de permanecer firme e continuar recontando, né, a história da fé, como Hebreu, né, como vai dizer em relação à questão de Hebreus. Porque Hebreus, como vocês citaram, Hebreus capítulo 11, o que seria essa fé? Total dependência de Deus.
Essa é a grande ação de José. Ali ele afirma o compromisso da total dependência de Deus, diante do desconhecido. E ali ele passa, então, por essa escola, essa formação de inúmeros eventos e situações que ele vai viver, mas Deus formando ele, trabalhando com ele. E é isso que é um dos pontos que me chama mais atenção dessa dinâmica, né, dos laços familiares e a presença de Deus, né, a atividade de Deus diante disso tudo, o olhar de Deus. Para você que nos acompanha, você percebe, baseado em tudo que foi dito aqui pelo pastor Gilberto Tais, pastor Jonathan Bispo, você pode ter vindo de um contexto, minha irmã, meu irmão, que é o pior possível. Você pode dizer, mas pastor, eu venho do pior cenário possível. Minha mãe era isso, meu pai era aquilo, ou eu não conhecia minha mãe, não conhecia o meu pai. Veja, a Bíblia apresenta claramente, você que me escuta agora, que me ouve ou assiste, a Bíblia apresenta claramente a verdade de que Deus pode manter você fiel nos caminhos dele, independente do contexto familiar que você venha. José, ele vem de uma família que não era perfeita, como o pastor Jonathan colocou. Ele era filho de Jacó, não é? Que depois tem o seu nome mudado para Israel, mas que ganhou a primogenitura ou a bênção de Deus enganando seu irmão Esaú, não é? Nós temos ali Isaac, que era filho de Abraão, e você conhece a história de Abraão. Abraão chegou a colocar uma meia-verdade, né? Quando chegaram no Egito, falou, olha, Sara, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã, para que eles não me matem. Então, um contexto ali que não era verdadeiro, tantas coisas. Não importa de onde você vem, Deus ele pode manter você fiel nos seus caminhos, se você assim decidir ter a convicção de permanecer fiel no caminho dele, ele vai te dar a força necessária. Mas, pastor Gilberto, aqui na lição de terça-feira, que fala sobre encontrar o verdadeiro valor, nós vemos que José, se ele tinha alguma esperança de ir embora para casa, né, pastor Jonathan, de escapar e voltar para casa, isso acabou quando ele chegou no Egito. E quando ele chega no Egito, quem era ele? Ele era um escravo que poderia ser comprado ou vendido por quem... Quando outros quisessem, ele não poderia decidir em que momento seria comprado ou vendido. A situação realmente é da vida dele, que era um príncipe de Israel, filho amado de Jacó, não é? Vivia bem, tinham posses, eram abastados, né? A situação dele muda completamente. E José aprende, talvez, pastor Gilberto, algumas lições que não teria aprendido de outra forma. Mas eu queria lhe perguntar, tem tantos textos aqui da Bíblia que os nossos queridos irmãos e amigos podem ler, Isaías 43:1, Malaquias 3:17, João capítulo 1, verso 2, João também 15:15, Romanos 8:14, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Esses textos nos ensinam, uma pergunta, nos ensinam a entender como Deus nos enxerga, e eu pergunto, como Deus olha, como Deus vê cada um de nós dentro do contexto e cenários diferentes de onde viemos, pastor Gilberto? Olha, Júlio, primeiro, deixa eu só fazer abrir um parênteses do comentário que eu fiz anteriormente, para que não fique uma dúvida pairando. Quando eu disse que eu usei as expressões ou as perguntas, por exemplo, quem fez Rubens sugerir para que José fosse lançado no poço ao invés de ser assassinado? Alguém pode dizer assim, mas como pode? É Deus então que lançou ele no poço? Não é que Deus lançou ele no poço. Aqui Deus agiu em função do menos trágico, da situação menos trágica. Obviamente que ser lançado no poço é muito melhor do que ser assassinado. Preservação da vida. Exato. Então, a ação de Deus era nesse sentido, de evitar a tragédia maior. Outra pergunta que eu fiz é quem fez com que os mercadores levassem José para o Egito? Obviamente que foi Deus, porque era melhor ser levado como escravo para o Egito. Mas peraí, pastor, como pode ser levado como escravo para o Egito? Foi Deus quem fez isso? Veja, o que é pior?
ser assassinado cruelmente ou ser levado como escravo para o Egito? O menos ruim, ou menos pior, que a gente poderia dizer, é ser levado como escravo para o Egito, né? E outra pergunta que eu fiz é quando Potifar ali ouviu a história, a mentira da esposa, né? Então Potifar, ele jogou José na prisão. Na verdade, era para José ter sido decapitado ou enforcado, porque o crime, entre aspas, que ele havia cometido ali, entre aspas, era trágico ali naquele contexto do Egito. Então ele deveria ser enforcado ou decapitado. Mas ao contrário disso, Potifar manda que ele seja aprisionado apenas. Então quem é que mandou José para a prisão? Foi Deus. Por quê? Porque é melhor estar preso e protegido na prisão do que ser enforcado ou ser decapitado. Então é só para mostrar a ação divina, a ação de Deus na vida das pessoas, evitando sempre o pior. Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, Júlio, eu digo, olha, não reclame se as coisas estiverem ruins, porque sem Deus estaria muito pior. Então até momentos assim é importante a gente ver a mão de Deus atuando e nos protegendo. Agora, voltando à pergunta que você fez... Explicadíssimo, pastor Gilberto. Oi? Explicadíssimo, viu? Tá bom. Agora, sobre a questão de terça-feira, como você mesmo já apresentou, Júlio, né? José, ele cresceu acreditando que era um filho muito especial, né? O filho da esposa amada, o único que recebeu uma túnica colorida, bonita, né? E tudo isso foi suficiente para causar uma oposição, uma discórdia, uma rixa, uma rivalidade e ódio no coração dos irmãos. Um ódio tão intenso a ponto deles chegarem ao ponto de querer matá-lo, né? Então o ódio foi realmente muito intenso. Bom, aí José, então, agora entra num contexto completamente oposto, contraditório, de filho amado, de filho especial, né? Agora ele se vê numa situação complicada, longe da família, né? Longe dos seus amados, e pior, não muito valoroso do que um animal funcional, né? Então José não tinha mais valor do que um animal, porque ele era tratado, ele era vendido, ele era usado como um mero escravo, sem liberdade, sem direitos, sem nada. Bom, essa história ela é importante para mostrar para a gente que a realidade ela é muito diversa. Hoje você pode estar vivenciando um contexto de alegria, de felicidade, de satisfação, e amanhã completamente oposto, que causa tristeza, às vezes até dúvidas sobre o significado e propósito da vida em alguns corações. Independente de qual seja a nossa realidade, nós temos um valor que não pode ser medido por coisas, por objetos, por circunstâncias, por diplomas, ou por posições, por funções. O nosso verdadeiro valor não está atrelado a nada, absolutamente a nada disto, não é? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria o valor, se o Jonathan ou o Júlio quiser responder, qual seria o valor de uma peça rara arqueológica encontrada? E eu estou falando de algo que eu aprecio muito. Qual seria o valor de uma peça arqueológica que é rara e tem um valor, um significado histórico arqueológico muito grande? Bom, enquanto trabalhando aqui no Centro de Pesquisas Ellen White e também ligado diretamente ao Museu de Arqueologia Bíblica, né, que fica aqui no NASP Giro Coelho, eu diria que é um preço inestimável. Você não tem um valor que meça. Nós temos peças hoje que não podem ser vendidas porque elas não têm como mensurar o seu valor histórico. Então é imensurável. Muitas delas são imensuráveis, o valor. Exatamente. Agora eu vou pegar um exemplo bem inferior a esse. Qual o valor de uma peça de roupa, de uma grife, de um calçado, de uma camisa, de uma calça de grife, de uma marca muito importante? São caras, né? São caríssimas, é o que a gente pode dizer, são caríssimas. Inclusive, Júlio, uma vez aconteceu uma experiência interessante. Um rapaz que me conhecia, ele chegou para mim, mostrou o tênis dele, o tênis importado de uma determinada marca muito famosa, e ele disse assim: olha aqui, Gilbertão, me chamava de Gilbertão, olha aqui, Gilbertão, olha o meu tênis, importado, custou tanto, o tanto era o salário todo dele, ele gastou o salário do mês inteirinho dele num único tênis, num único calçado, né? Aí,
eu fiquei observando aquela cena e eu pensei de imediato, geralmente pessoas que fazem isso é porque estão tentando projetar o valor de alguma coisa para ele mesmo. Tipo, eu não me sinto com valor, eu não me sinto valoroso, então eu ando com uma roupa de grife, eu compro alguma coisa que tem valor, que tem uma certa importância, uma certa estima na sociedade. Então, quando as pessoas me virem com aquela marca, com aquela grife, com aquela coisa que tem valor estimado, então eles vão olhar para mim como alguém com valor. Com valor. É geralmente às vezes, o que acontece. Eu até ilustro com os jovens, eu falo assim, por exemplo, quando um rapaz, ele pega um carro, coloca uma luz de neon embaixo do carro, coloca um som pancado e sai dando cavalinho de pau por aí, o que ele está querendo dizer com isso? E veja que ele não dá cavalinho de pau onde não tem ninguém vendo. Ele só dá cavalinho de pau quando tem alguém vendo. Na verdade, a atitude dele não era para chamar atenção para o carro, era para chamar atenção para ele. O carro era apenas um instrumento para isso. Tipo, olhem para mim, eu também tenho valor, eu também tenho significado, e o instrumento é o carro usado para isso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, já perguntamos sobre o valor de uma peça arqueológica, o valor de uma peça de grife, mas agora a pergunta é a seguinte, qual o valor, quanto vale o sacrifício de Cristo? Quanto vale? Gostaria de dizer, Júlio e Jonathan, qual o valor, quanto vale o sacrifício de Cristo? Pastor Jonathan, fique à vontade. O sacrifício de Cristo custou a própria vida dele, né? Custou o amor dele, a renúncia dele. Claro que se a gente olhar o sacrifício como uma questão do produto, como você está falando, é uma peça arqueológica, é uma questão de roupa, né? O sacrifício de Cristo não tem nem como ser estimado como um produto. Essa é a grande questão. É a própria vida dele, né? Então, ou seja, se a gente fosse mensurar, Jonathan, o valor, quanto vale em dinheiro, quanto vale o sacrifício de Cristo, então a gente chegaria à seguinte conclusão, porque veja, a peça arqueológica, embora tenha um valor inestimável, se for colocar no papel o valor dela para ser vendido, vai chegar no valor. Que seja 1 milhão, que seja 10 milhões, que seja 1 bilhão, vai chegar no valor. Mas o sacrifício de Cristo, é possível mensurar valor? Não existe dinheiro no planeta Terra ou no universo inteiro capaz de pagar o valor do sacrifício de Cristo. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, por quem esse sacrifício foi feito? Então, esse é o seu valor. Diante de Deus, o seu valor é o valor do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi por você, por mim, por nós. Amigos, isso aqui é magnífico, é incrível, é fabuloso, é maravilhoso, não tem nem palavras no nosso português para descrever a beleza disso. Esse é o valor que nós temos diante de Deus. Porque justamente um valor infinito é que foi usado para pagar o resgate, o nosso resgate. Então esse é o nosso valor, esse é o valor humano. Então eu diria o seguinte, que eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se você não for para o céu, o seu lugar não vai poder ser ocupado por ninguém. A prova disso é isso aqui, ó. Nós somos únicos, exclusivos, ninguém pode substituir você. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu falo para as pessoas, se você não for para o céu, o seu lugar vai ficar vazio no coração de Deus por toda a eternidade. Então, o prejuízo para Deus é infinito, é imenso. A ausência de um indivíduo, de um ser humano, por quem Cristo morreu, não estar lá. Porque o valor dele é o valor do próprio sacrifício de Cristo. Por isso, ele ofereceu esse valor. Né? Então, a melhor maneira da gente ver o nosso valor é olhando para a cruz. Olhando para a cruz, a gente entende bem o nosso valor. Por isso que o profeta Isaías vai falar no capítulo 43, verso 1, te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Por isso que lá em Malaquias também vai falar do tesouro particular, em João, sobre o amigo, Deus vai chamar a gente de amigo, imagina, amigo do Deus do universo. Depois em Romanos vai chamar a gente de filhos, filhos, e depois em João 3, 1 João 3, verso 1 e 2, vai chamar não apenas de filhos, mas agora de filhos amados por Deus. Amém. Pastor Jonathan, Pastor Gilberto, fique à vontade. Se você me permitir essa reflexão que o pastor Gilberto fez, por favor. Você vê, essa lente, né, cristológica,
Quando nós estudamos a história de José de forma tipológica, a gente vai perceber, e nós sabemos que José, ele foi um tipo de Cristo. Não tem essa associação? Um tipo de Cristo. Porque você vê que existe algumas ações que José sofreu e que o Cristo também sofreu. Traído, vendido, no contexto da prisão, quando ele está ali com o copeiro e com o padeiro, que são os transgressores da casa de Faraó, ele tem a atitude de poder servir e servi-los. E nós percebemos, né, diante dessa questão, dessa associação, quando trouxe, né, o valor inestimável, né, o impagável, infinito valor em relação da pessoa de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício, a gente também tem um eco na história de José. E esse eco na história de José vai mostrar essa grande diferença. Qual que é a grande diferença? Eu coloquei aqui algumas semelhanças, né? Mas existe a grande diferença. Qual que é a grande diferença de José para Cristo? É porque quando José ele é vendido para o Egito e sai como escravo, mesmo assim, diante da providência divina, né, José ele sai para a vida. E Cristo, a grande diferença é porque quando ele veio, ele saiu para a morte. Essa é a grande diferença. E por isso que o preço é infinito, é impagável. É a própria vida de Cristo. Então, eu acabei tendo essa reflexão, quando nas lentes cristológicas a gente percebe que José, ele tem, né, Cristo, né, tem essa tipologia de Cristo e José, e traz essa associação realmente da cruz, da morte, do sacrifício. Essas relações são muito próximas, realmente, não podemos deixar de fazer essas associações. Pastor Jonathan, pois não, pastor Gilberto, fica à vontade. Uma coisa a mais que a lição comenta, ela diz assim, que Deus vê cada um de nós com olhos de graça, ele vê potencial, beleza e talento que nem podemos imaginar. Sabe, às vezes eu passo assim na rua e vejo pessoas que moram na rua, moram na sarjeta, que não tiveram oportunidades, e o máximo que conseguiram é a triste realidade de morar na rua, sem nada na vida. E eu fico, então, imaginando o que seria dessas pessoas se elas tivessem tido oportunidades para como é que eu posso dizer? Para demonstrar os seus talentos, os dons e o seu valor. Porque elas são pessoas que têm o mesmo valor que nós temos aqui. Nós aqui estamos compartilhando essa lição e outros que estão assistindo, essas pessoas que moram na rua, elas têm o mesmo valor e elas têm potenciais, elas têm talentos, elas têm dons, mas que infelizmente não receberam oportunidade para demonstrar, para evidenciar. Então eu fico imaginando que potencial, quantos potenciais estão ocultos, escondidos nessas pessoas. Mas eu fico depois confortado em saber que na eternidade, no céu, nós veremos essas pessoas crescendo e demonstrando o seu real e seu verdadeiro valor, né? É isso, eu só queria compartilhar esse pensamento, porque não é somente aqueles que tiveram êxito na vida que têm o valor. Todas as pessoas por quem Cristo morreu, inclusive essas pessoas que moram aí na rua, todas elas têm o valor infinito que é demonstrado na graça e na cruz do Calvário. E só fazendo aqui um apelo a você que nos assiste, e a nós também, que nós entendermos isso de maneira verdadeira e real, nós seremos instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas, não é? Não só com o evangelho, que é o principal, mas com alimento, com roupas, ainda mais nesse contexto de inverno que vivemos. Deus nos levantou e que deseja que façamos a nossa parte. Mas, pastor Jonathan, aqui na vida de José, falando de quarta-feira, ali em Gênesis 39, você vai poder comentar, tanto dos versos 1 a 6, quanto dos versos 7 a 10. Eu queria lhe fazer duas perguntas em uma, para a gente avançar aqui no nosso tempo. De maneira bem prática, como que poderiam ser vistas na vida de José as bênçãos de Deus, já que ele ainda era escravo? E qual problema ele enfrentou forte, grande,
E como que ele resolveu lidar com esse problema? Por favor, pastor. Pergunta muito interessante. Eu acho que é um ponto, um clímax assim da história de José, que vai demonstrar esse relacionamento que ele tinha com Deus, que vai demonstrar essa fidelidade que ele tinha com Deus. Então, quando nós olhamos aqui realmente no capítulo 39, aparentemente, tudo aquilo que José estava passando na vida dele, parecia que Deus estava ausente. E eu cheguei a notar a grande questão aqui, que muitas das vezes nós pensamos que a presença de Deus, ou a nossa percepção da realidade de que Deus está ausente, parece que Deus vai nos livrar das tentações, de que Deus vai nos livrar de alguma situação que irá nos colocar numa situação de vulnerabilidade. E não é. Quando José, ele enfrenta a questão de uma tentação, quando José, ele enfrenta uma questão de uma injustiça, de ter sido lançado na prisão, é neste momento que José, ele demonstra a fidelidade e a fé que ele tem em Deus. Ele toma uma decisão e uma atitude de permanecer fiel a Deus. É no momento da tentação. E o interessante é que, nisso tudo que vai acontecendo com ele, no capítulo 39, verso 2, vai dizer, e o Senhor era com José. No verso 21, também vai dizer, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Então, você vê essa atitude de José. Mesmo diante da situação de uma tentação, essa é a grande questão. A gente pensa assim, a pessoa que está sendo, que busca Deus, que busca a presença de Deus, muitas vezes ela pode pensar, se eu estou buscando a Deus, eu vou estar livre da tentação. Eu vou estar livre de ter uma injustiça. Mas não. José, ele vai para a prisão, ele sofre uma questão de assédio sexual, e por isso que ele está na prisão, mas mesmo assim ele permanece na dependência e na fidelidade com Deus. E esse seria a minha resposta em relação a essas duas perguntas que você me fez, Júlio. Como Deus, sabe o que é? A grande questão é a seguinte, como que Deus vai ensinar confiança e dependência? Parou para pensar? As provas, as tentações, é um meio de Deus nos ensinar. É um meio de ensino. É um meio de ensino e aprendizado de demonstrar a confiança em Deus. É a mesma situação de Adão e Eva. E muitas outras provas, a prova que tem a questão de Abraão, Moisés, quando está no deserto, as provas, as situações, as tentações, é um meio que Deus, são as oportunidades de Deus para poder revelar o caráter humano. E quando José, ele passa por essa situação, ali mostra. E sabe, eu quero ler outro texto, um texto que está bem no final da história de José, no capítulo 49, quando tem ali as bênçãos de Jacó para os seus filhos, para os seus 12 filhos. As últimas palavras de Jacó. Mas esse contexto da bênção, dos dias finais, Jacó ele vai reconhecer uma característica da personalidade de José, antes de ele poder abençoar José, como ele estava também trazendo bênção para os outros filhos. Mas o de José é comentado aqui no capítulo 49, no verso 22. Olha a visão do pai em relação a José. Ele vai dizer, José é um ramo frutífero. Capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre o muro. Verso 23. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. E depois ele vai lá, então, pronuncia a bênção para ele. Olha como que Jacó identifica o filho José.
aquele que os frecheiros, ele usa ali, né, essas metáforas, os frecheiros que lhe dão amargura, mas ele identifica José como um ramo frutífero, junto à fonte, e os seus galhos se estendem sobre o muro. Essa era a personalidade de José. E ele construiu isso diante do quê? Diante das provações que ele enfrentou. Como eu disse, as provações são as oportunidades de Deus para provar o nosso caráter. E o caráter de José foi provado diante dessas situações que ele viveu. E isso mostra esse crisol, né? José, mesmo diante dessa situação, das situações que ele viveu, dessas fragilidades, traição dos irmãos, caluniado, traído, como que José poderia encontrar descanso? Imagina, pastor Gilberto. Como que ele poderia encontrar descanso? Hoje, uma das coisas mais difíceis é encontrar um descanso emocional, um descanso mental. E você vê a questão do perdão, uma das coisas mais difíceis, né, e que é um requisito para a experiência cristã, para a vida cristã, é a questão do perdão. E José, ele tem a capacidade de poder perdoar, mas é uma capacidade de perdoar não por algo que tem, uma virtude que tem nele, porque o perdão é uma criação de Deus. Ele reconhece as ações dos irmãos, ele reconhece, né, ele identifica toda essas complexidades, né, que sobrevêm sobre ele, mas ao mesmo tempo ele tem essa atitude. Ele tem uma atitude de serviço, quando ele está ali servindo na prisão, e ele também tem um caráter que, quando é provado, ele permanece fiel a Deus. Tremendo esse testemunho de José, pastor Jonathan. E você que nos acompanha, perceba, pastor Gilberto e pastor Jonathan colocaram aqui primeiro que José reconhece o seu valor e as bênçãos podiam ser vistas na vida dele através dos seus relacionamentos. O pastor Jonathan contou a história aí da mulher de Potifar. Quando a gente vê lá a resposta de José para a esposa de Potifar, é demonstrado, você que nos acompanha, minha irmã, meu irmão, é demonstrado que ele enxergava isso na questão dos relacionamentos, porque ele diz assim: como poderia pecar eu contra Deus, ou seja, relacionamento vertical, e contra o meu Senhor, que era Potifar, relacionamento horizontal. Tremendo, pastor Jonathan. Eu quero agora, nós estamos já chegando ao final aqui, para você que nos acompanha, eu tenho uma pergunta para o pastor Gilberto Tais, e eu tenho uma pergunta para o pastor Jonathan, não é? Então eu vou fazer a pergunta aqui para o pastor Gilberto Tais, e já vou fazer a pergunta para o pastor Jonathan, e aí um responde na sequência do outro. Nós estamos encerrando aqui, você que nos acompanha está aprendendo muito, reflexões importantes. Pastor Gilberto, falando de quinta-feira aqui, o que José fez na prisão depois de ser injustamente preso, mas como ele lidou com essa situação, como ele se relacionou ali, e o que isso tudo tem a ver com um grande conflito. E Pastor Jonathan, eu tenho uma pergunta para você também. Como nós podemos, no contexto atual, onde famílias são felizes, outras são infelizes, e aqui a lição cita Leon Tolstói, você conhece bem, gosta de ler, ele diz que cada família é infeliz à sua maneira, nem todas as famílias felizes são iguais, mas como podemos encontrar os princípios de perdão, amor, levar as cargas um dos outros, né, enquanto família? E qual a diferença que você enxerga, pastor Jonathan, entre os adventistas, que são guiados pela cultura, ou os cristãos guiados pela cultura, versus os cristãos guiados pelos princípios de Cristo? Essa é a pergunta que você vai nos responder. Mas, pastor Gilberto Tais, primeiro, fale-nos aí, pastor, sobre
a prisão de José e como ele se relacionou com as pessoas. Na sequência, o pastor Jonathan. Ótimo. Olha, o capítulo 39 de Gênesis, eu diria que é o clímax das tragédias sobre a vida de José. O clímax da controvérsia, do grande conflito na vida de José. Por quê? Porque é nesse capítulo que nós observamos as piores experiências. Então, por exemplo, inclusive foi até mencionado, e eu vou complementar, a expressão "o Senhor era com José" aparece 3 vezes no capítulo. A primeira vez aparece no verso 2, e eu vou contextualizar para ficar mais fácil de entender, quando o texto diz assim: "E José foi vendido como escravo para o Egito, vírgula, mas o Senhor era com José." Depois, no verso 20 e 21, novamente, José foi levado para a prisão, vírgula, mas o Senhor era com José. E depois, o carcereiro, ele joga a bomba nas mãos de José. "Se virem com os presos, vírgula, mas o Senhor era com José." Então, são 3 circunstâncias, 3 ocasiões de experiências dolorosas, difíceis de suportar, mas a cereja do bolo é a presença de Deus. O foco aqui não é nem a tragédia, não é nem o caos, não é nem a maldição. O segredo aqui é o que vem em sequência. Mas o Senhor era com José. Eu diria com isso que um calabouço com Deus vira um palácio. Mas um palácio sem Deus pode virar um calabouço. E José, embora tenha passado por essas experiências difíceis, mas o importante nessas experiências é quem estava com ele. Bom, dentro agora do contexto do calabouço, que é a terceira experiência dessas que eu mencionei, a gente primeiro percebe algumas coisas bem curiosas. Primeiro, José jamais blasfemou e jamais agiu de maneira contrária à sua fé. Primeira coisa. Segundo, como eu já mencionei, Deus era com José em todo passo, em toda circunstância, independente de qual fosse ela. E terceiro, os planos de Deus não foram frustrados, em hipótese alguma, os planos de Deus não foram frustrados por essas experiências amargas. Elas não foram suficientes para atrapalhar o projeto de Deus para a vida de José e de sua família. Na atitude de José, diante dessas circunstâncias, sempre foi de temor, de fidelidade, sempre foi de temor, de fidelidade e de sobriedade espiritual. Então eu diria, como tem uma frase muito famosa hoje, que fala que o que importa não é o que fazem com você, mas o que você fará com o que fizeram com você. E dentro desse contexto, a atitude de José e a resposta dele diante dessa adversidade falou mais sobre ele do que sobre os outros. Falou muito mais, Júlio, sobre ele do que pelos outros. Assim como a gente hoje. As suas atitudes demonstraram isso, e esse foi um dos fatores que viabilizou o projeto de Deus, as intervenções de Deus, as atividades, as atitudes de Deus na vida dele. As atitudes de José viabilizaram as atitudes de Deus também. Tem uma frase que diz assim: se Deus e sua vontade forem prioridade na sua vida, você será prioridade na vida de Deus, assim como ocorreu na vida aqui de José. E eu queria até destacar o seguinte, que eu citei, né, que 3 vezes apareceu a expressão "o Senhor era com José", em circunstâncias das mais probantes, mais difíceis, mas é curioso notar que também 3 vezes José ele é enaltecido. Quando ele é promovido a ser chefe da casa do capitão, quando ele é promovido a cuidar da prisão e quando ele é promovido a cuidar do Egito, da nação. Né? É isto. Pastor Gilberto, tremendo, não é? Realmente, a gente encontra aqui esses detalhes e é muito interessante que você colocou, né? As nossas atitudes dizem a respeito de nós, né? Inclusive, Júlio, trazendo aqui para nós agora, para nós. Uhum.
Por exemplo, olha, você está no trânsito e acontece uma situação lá amarga que o motorista lá se levanta contra você, para o carro e vem na sua direção e te ofende. A maneira como você vai responder vai dizer muito mais sobre você do que sobre o outro. Perfeito. No nosso próprio contexto de vida aqui, espiritual e tudo mais, alguém vem, nos machuca, nos fere, nos humilha, ou às vezes até dá um tapa na nossa cara, fisicamente, agressão física. A nossa tendência é querer responder na mesma moeda, é o coração humano. Então, veja, a maneira como a gente responder, lidar com essa adversidade, vai dizer muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, nisto, a gente tem a oportunidade, Júlio, numa situação difícil, adversa dessa, nós temos a oportunidade, sabe de fazer o quê? O que José fez. Nós temos a oportunidade de glorificar a Deus em nossa resposta, no feedback que damos diante da adversidade. Isso é tremendo, e é nesse sentido, pastor Jonathan, que eu reforço a pergunta. Você correto aqui, vou ler de novo. A frase de Leon Tolstói é: todas as famílias são iguais, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. José perdoa no fim da história os seus irmãos e ele cura os relacionamentos. Que princípios, pastor Jonathan, do amor, perdão, de carregar as cargas um dos outros, nós podemos trazer para a nossa vida, mesmo num contexto familiar? Talvez alguns de nós tenham vindo de famílias destruídas, mas o que a gente pode fazer hoje para curar, restaurar os relacionamentos, pastor, usando esse exemplo de José? O exemplo de José, de fato, é um grande encorajamento para todos nós, é uma grande ilustração para nós, não é verdade? Porque, como a gente revisa e relembra, né, ele não tem essa consciência, né, de todos os fatos, né, que Deus estava com ele. Ele não tinha essa, embora ele permaneça fiel, embora ele tome a atitude correta diante do contexto de liberdade, da autonomia dele, né, longe de casa, e ele toma então esse posicionamento de ser fiel a Deus, mas ele não tem essa ideia. Né? Ele não sabe que em todas as coisas, como foi revisado dentro do capítulo 49, Deus estava com José, mesmo diante dessas situações. Ele não tinha essa percepção da realidade. E a grande questão que eu vejo na história de José é o seguinte: a grande obra de Deus acontece em silêncio. É assim que foi na história de José. Deus transformando ele, trabalhando com ele em silêncio. Muitas vezes nós nos colocamos, às vezes as situações da vida, na sala de espera de Deus. E eu já estive na sala de espera de Deus, aguardando uma resposta, um grito como um grito de José: Senhor, onde o Senhor está? Né? Então, dentro da questão de uma situação que você está sofrendo, que você passou por um momento, uma situação de injustiça da tua família, com um familiar teu, né, com irmãos, ou do esposo para com a esposa, ou vice-versa, ou enfrentando algum divórcio, Deus, ele reconhece todas essas fragilidades, todas essas rupturas, muitas vezes em questão dos relacionamentos. E essa, quando a gente vê, o Júlio trouxe, né, amor, perdão em graça, e José, ele tem essa disposição em perdoar, por ter esse coração consagrado a Deus, por ter uma mente consagrada a Deus. Essa é uma questão tão é uma questão tão grandiosa, porque você vê que Pedro, dos discípulos de Cristo, ele chega a perguntar: Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão quando acontecer umas situações dessas da vida? Quando eu for traído, né? Quando eu for caluniado, quando eu enfrentar alguma situação de um divórcio, enfim, alguma coisa que aconteça de ruim no meu relacionamento, alguma coisa disfuncional, é como que a gente estava dizendo desde o início, eu tenho que perdoar 70 vezes 7? E o que Jesus vai lá e conta a parábola do credor, do credor para ele, e vai dizer que é uma disposição do coração. Então você vê dentro da história, a história de José, como a gente já tinha comentado, ela não é apenas a história de José. Ela é a história do Cristo.
ela é a minha e a sua história. É a nossa história de que quando nós, diante da graça e da fé, e a fé é esse ponto qual eu entrego tudo para Deus, a minha vontade, a minha liberdade, os meus desejos, as minhas prioridades, aquilo que eu vejo como enfim, meus ressentimentos, enfim, tudo aquilo que nós somos, nós entregamos para Deus. Deus, ele é capaz, não somente capaz, mas ele transforma o mal em bênçãos. Ele tem essa... Pode complementar, se quer falar, pastor Gilberto? Não, pode concluir, por favor. Então, eu creio que vem nessa linha, a providência divina. Né? Eu não estou dizendo que Deus ele foi responsável pela licenciosidade da senhora Potifar, que Deus ele foi responsável pela maldade dos irmãos. Não, ali é a questão do mal presente, o grande conflito. Mas Deus ele esteve presente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, né, daquilo que é uma situação ruim, ele tem a habilidade de conduzir e transformar para uma questão de uma situação boa. De fazer esse reverso, essa inversão. Esse é o poder de Deus. Então, olhando para esse aspecto familiar, pastor Júlio e pastor Gilberto, né, é a confiança absoluta no poder de Deus, na pessoa de Cristo. Nós aprendemos na última lição, né? Aprendei de mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, é uma continuidade, né? Pastor Jonathan, tremendo, né? Deus trabalha no silêncio, Deus não faz panelaço, né? Tremenda lição, olha, muito importante. Pastor Gilberto, por favor, fique à vontade. Não, é bem rápido. Tem algo mais interessante que dá para ser extraído aqui. Tem uma pessoa na história que provavelmente deve ter ficado aterrorizado quando José subiu ao poder e se tornou o segundo homem mais importante do reino. É a esposa de Potifar. Com base nisso, o texto bíblico não traz isso, mas pela fé, eu acredito que José não perdoou apenas os irmãos. Mesmo com poder na mão para se vingar, ele preferiu usar o poder para perdoar, mesmo a esposa de Potifar. Era isso que eu queria dizer. Sem dúvida, essa é uma pessoa que precisava do perdão de José, não é? Mas eu queria agora dizer, amigos, pastor Jonathan Bispo e pastor Gilberto Tais, muito bom ter vocês aqui comigo. Grandes reflexões foram levantadas, né? Eu coloquei aqui já algumas coisas que o pastor Gilberto disse, muito importantes. Essa última do pastor Jonathan, né? Deus trabalha no silêncio, nunca devemos esquecer isso, né? E para você que nos ouve, talvez você também venha de uma família tão complicada ou até pior do que a de José. Mentira, traição, inveja, calúnia, decepção. E você não acha que José ficou ali satisfeito ou feliz com o que acontecia? Não. Certamente brigava, lutava com Deus, mas nunca deixou de confiar que Deus era quem guiava a sua vida, a ponto de José ser reconhecido, não é? Por Potifar, como alguém que era como... tudo que ele colocava a mão dava certo, por quê? Porque o seu Deus estava com ele. Eu quero agradecer aos meus amigos aqui, o pastor Gilberto Tais, pastor distrital da Igreja Adventista Central de Fortaleza, pastor Jonathan Bispo, da Pastoral Universitária, ali trabalha com a direção espiritual dos meninos, do residencial masculino. Amigos, muito obrigado por participarem conosco aqui.
nessa lição da Escola Sabatina, o tema de número 6, encontrando descanso nos laços familiares. E eu queria pedir nesse momento especial, antes do pastor Gilberto fazer a oração, pedir que Deus abençoasse muito a vida de vocês, tá bom? Que vocês sejam instrumentos, cada um na sua área. Pastor Gilberto Tais, pastor, também tem a formação na área de arqueologia. O pastor Jonathan também é jornalista de formação, além de ser pastor. E vocês têm usado seus talentos aí para a honra e glória de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E os convidarei para um outro momento e uma próxima temporada, tá bom? Conto com a presença de vocês. Pastor Gilberto, o senhor pode encerrar com uma oração, pedindo que Deus nos guie e guie a vida também de nossos irmãos que estão acompanhando conosco mais esse tema de forma especial, por favor? Ok. Pai querido, obrigado por esse momento tão especial de crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que ilumina a nossa vida, o nosso caminho e exercita confiança em nosso coração, confiança em Ti. Guia os nossos passos, escreva a nossa história, por favor. Continue sempre ferindo a nossa consciência se for preciso, para que os nossos olhos permaneçam sempre atentos àquilo que é eterno. É para a tua honra e glória que pedimos, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E para você, então, que está conosco aqui, chegamos ao final desta lição, a lição de número 6, encontrando descanso nos laços familiares. Eu queria lembrar você, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, não esqueça também de comentar, de deixar o seu like aqui no vídeo, e mais importante do que isso, copie o link deste vídeo, mande nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Signal, não sei qual mensageiro você usa, cole nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, ajude a levar esperança a outras pessoas. Que Deus seja com você mais uma vez esta semana, te abençoe muito. E não se esqueça, na próxima semana nós estaremos juntos aqui novamente para estudar agora o tema de número 7, que vai falar da cura. Tá bom? E teremos amigos convidados especiais que você não pode perder. Que Deus dê a você uma semana rica ao lado dele e nós nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço e até lá!